hoje, pensando em hoje, daqui a pouco você pode expandir para falar de 48 para cá, se quiser, né? Tem um contexto de 48 para cá, tem um contexto de 1870 para cá, e tem um contexto que se perde na história, inclusive com o nome Palestina, com a expressão, a palavra Palestina, né? E também Israel, ou israelense, também é uma palavra mais contemporânea, assim como palestino em sentido de nacionalidade contemporânea. Hoje, nós temos uma situação de divisão interna na Palestina, você sabe disso, todos sabemos, há grupos que lutam pelo poder, os dois principais são o Fatah e o Hamas. Em Israel também há grupos que estão digladiando, grupos à direita, grupo à esquerda, grupos libertários, grupos democráticos e grupos de extrema-direita. Então, o quadro é mais ou menos esse inicialmente, Viaro. Ok. Professor, nós temos agora, então, a atualização da parte da manhã da entrada do Hezbollah no conflito. Ontem também foi muita discussão no confronto, muita discussão se o Hezbollah entraria de imediato ou não entraria de imediato. Ele entra, faz um ataque, tem um deslocamento de forças, Israel manda tanques para a fronteira com o Líbano, evacua a população daquela região, e aí a gente passa a ter, então, um fator novo, pelo menos por ter começado desde o início, porque muitos especialistas entendiam que o Hezbollah ia esperar um pouco ainda. Inclusive, apareceu na grande mídia, alguns com muita dúvida se haveria participação, por existir um antagonismo entre o Hezbollah e o Hamas. Mas o Hezbollah ataca e reivindica a autoria do ataque a Israel. O quanto isso pode criar uma efervescência maior nisso, que já é uma panela de pressão? O que isso pode modificar no seu ponto de vista? Meu querido, você colocou uma palavra importante, a efervescência maior, porque já é uma panela, ali há um estado de guerra continuado. Netanyahu disse ontem, estamos em estado de guerra. Não, o estado de guerra existe diuturnamente, com todas as tensões relacionadas à guerra. O Hezbollah é um desses agentes encravado no Líbano, com problemas também internos no Líbano. Tem outros atores de fora, Irã, por exemplo, né, que não é árabe, é persa, mas está envolvido em apoio ali ao Hamas, e outros grupos, assim como tem pró-Israel, tem pró-Hamas. Nesse primeiro momento eu farei um recorte. Pró-Hamas, porque o Irã, por exemplo, não apoia o Fatah, que é palestino, mas apoia o Hamas, que está em Gaza. Então é importante, às vezes, fazermos um discernimento, porque apoiar os palestinos, eu, como judeu, apoio também. A criação de um Estado palestino eu também apoio. Assim como apoio a preservação de Israel. Continuamos na defesa de dois povos, dois estados. Insisto, dois povos no mínimo, né? Então, ali há um estado de efervescência constante. O que vai ocorrer aí é o seguinte: se o Hezbollah realmente entrar, primeiro foi só um míssil, houve ali uma situação ainda não é bem uma situação de guerra com o Hezbollah. Se ele entrar, haverá uma frente ao norte de guerra com o Hezbollah e uma frente ao sul ali com Gaza, pelo menos com Gaza inicialmente. Então você tem uma possibilidade de um envolvimento de alguns países no entorno desse conflito que hoje está com as feridas abertas, de ontem para hoje. O conflito, a machucadura continuava, mas hoje ele foi exposto, né? Ontem e hoje estão expostos. Não é possível que haja uma confluência e uma escalação desse conflito para outros grupos, um deles você citou, que é o Hezbollah.